Na web a voz ecoa forte, rádio e TV, Estância Repórter, conectando gente, conectando amor, do local ao mundo, sem fronteira, sem dor. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra óptica e sinal no ar, novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar, Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias,
valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite, Estância! Alô, Estância! Estância! Ao vivo, arquivo da nossa gente, no sistema Rádio Web, Estância agora. O sistema... Melinho tá aqui dando gargalhada porque eu mudei o tom. Alô, Estância! Estância! Arquivo da nossa gente, sistema Rádio Web, ao vivo pelo YouTube, pela Rádiosnet e pelo Instagram. Hoje, 28 de julho de 2026, uma terça-feira, e mais uma vez iniciando o arquivo da nossa gente. 7 meses que esse programa estreou, na primeira terça-feira de janeiro desse ano corrente. Estamos aqui para bater um papo, contar um pouco. Não sou radialista, sou um abnegado. Eu faço rádio por hobby. Eu gosto de contar a história de personagens, personalidades que contribuíram com a nossa estancianidade. Eu quero hoje prestar homenagem a um grande homem, um homem que deu uma grande contribuição na cultura popular estanciana, Enoque dos Santos. Estamos aqui com o professor Neverton, professor, que vem falar um pouco do legado, da memória de seu genitor. Então, quero pedir permissão a Deus, mais um dia na minha vida, saúde, mais um programa. Ali a foto do seu Enoque, mestre popular da cultura popular estanciana. Então, vamos iniciar o programa, prestar homenagem a esse personagem que orgulhou Estância. Um abraço para a professora, ex-diretora da DRE1, Dona Magnólia, viúva do saudoso Enoque dos Santos, e a todos da família. Doutor Nailton, vascaíno roxo. A família toda é vascaína, vamos falar a verdade. É tudo vascaíno, eu sou tricolor Bahia. É tudo vascaíno. Seu Enoque era vascaíno também? Era vascaíno. Tudo vascão. É tudo vascaíno lá. É tudo a Cruz de Malta. Pois é, Melinho. Eu quero 19 horas e 11 minutos. Eu gosto quando você registra, faz essa vinheta aí. Vamos iniciar mais uma entrevista e homenagear mais um homenageado. Vamos ler a biografia aqui primeiro do nosso entrevistado. Professor Neverton José dos Santos, nascido em Estância, Sergipe, no dia 5 de outubro de 1975. É formado em Pedagogia e Física, sendo pós-graduado em Gestão Escolar e em Ciências da Natureza, com ênfase em Física. É funcionário da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, nas redes estaduais e municipal. Em sua carreira profissional ocupou os seguintes espaços: administrador do bairro Walter Cardoso Costa, na Cidade Nova, eu acredito que na gestão do prefeito Carlos Magno. Diretor do Colégio Estadual Gilson Amado, na gestão do governador Dr. João Alves Filho, aí acredito também. Coordenador de ensino do Colégio Estadual Arabella Ribeiro, secretário municipal de Cultura, Juventude e Desporto,
e coordenador de ensino do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral, senador Walter Franco. Prêmio. Olha, eu abro aqui uma parêntese, viu? Na gestão do prefeito Carlos Magno, na segunda gestão, de 2013 a 2016, na época não tinha Secretaria de Esporte. Era vinculado à Secretaria de Cultura. E o secretário era Neverton. E Manelão me chamou para ser homenageado em 2016. Na gestão de Neverton como secretário de Cultura, eu recebi um prêmio lá. Várias pessoas foram homenageadas. Valdisso, que jogou no Botafogo, no Confiança, que é sergipano. Negão de Bela, o saudoso Negão de Bela. E eu estava lá, recebendo a homenagem. E na gestão do prefeito Carlos Magno, do secretário de Cultura, professor Neverton, e do diretor de esporte, Manuel Prado, o famoso Manelão. Eu sou grato por essa homenagem. Fui reconhecido, me reconheceram com o prêmio aniversário de 33 anos do Francão, a idade de Cristo. E eu fui homenageado. Tá lá no meu YouTube, tem lá o áudio. Raimundo foi que editou, renderizou. Tem lá o áudio dessa solenidade no Francão. No dia 5 de março de 2016, tem 10 anos, eu fui homenageado. Sou grato ao prefeito Carlos Magno, na época, e ao secretário de Cultura, Juventude e Desporto, professor Neverton dos Santos. Sou grato por esse reconhecimento. Vamos aqui aproveitar. Eu vou ler. Não, já li a biografia dele, foi essa. Agora do senhor Enoque dos Santos. Programa Arquivo da Nossa Gente. Enoque dos Santos, fogueteiro, poeta, compositor e artista plástico. Nasceu na cidade de Riachão do Dantas, Sergipe, no dia 1º de janeiro de 45. Se tivesse vivo, tinha 81 anos. Tinha completado 81 anos. Não, faleceu com 81 anos, porque completou em janeiro, tendo como mãe a senhora Josefa Francisca de Jesus. Em 1947, com 2 anos de idade, veio residir em Estância sob os cuidados da senhora Maria José de Oliveira, Maria de Campos. Aqui se alfabetizou na escola da professora Caçula Brandão, já ouvi falar. Cursou o Fundamental Menor no Colégio Estadual Gomercindo Bessa, o maior no curso de Madureza Ginasial, e o ensino médio na Escola Técnica do Comércio de Estância. Participou do curso de Teologia, encerrando seus estudos no 3º grau na Universidade Federal de Sergipe, sendo aluno do curso de licenciatura curta em Ciências. Durante esse intervalo de tempo, casou-se com a senhora, a professora Magnólia Vitória, um dia sua professora, e desse enlace de amor nasceram Neverton José dos Santos e Nailton José dos Santos. Enoque, homem trabalhador, desde sua adolescência, acompanhava sua madrinha, Maria de Campos, às feiras livres para vender calçados, mantendo sempre contato com os munícipes da cidade que escolheu para viver e amar. Seu primeiro emprego foi na oficina do SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social. Aos 16 anos, conviveu com seu professor na arte
de fabricação e manuseios de Buscapé. O saudoso Valdemar Pereira de Araújo, Valdemar Grajeru, desta idade então, começou a participar ativamente do festejos juninos de Estância. Fabricava Buscapé, saía nos batalhões de fogos, dançava na batucada Cosme Damião do senhor Valdemar e realizava outras atividades propícias para o período. Neste convívio, aprendeu a cantar samba de coco, se tornando compositor, poeta e inovador. A primeira batucada a desfilar uniformizada surgiu da sua vontade pessoal, que em uma luta solitária estimulou outros companheiros a realizarem o sonho, sendo ele mesmo o cantador e mestre, tendo o saudoso Naldo Euclides dos Santos, Naldo, como contramestre. Na cidade de Jardim, trabalhou na fábrica Piauitinga, fábrica Santa Cruz, Posto Estanciano, Associação Rural de Estância. Foi fundador da fábrica Consórcio Texto, Prefeitura Municipal de Estância, onde exerceu vários cargos como chefe do galpão. Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Nascimento Filho. Aqui é um breve histórico do senhor Enoque dos Santos. Eu passo agora o bastão para o filho do senhor Enoque, o professor Neverto. Professor Neverto, boa noite. Está aqui na bancada. Como é ser filho de Enoque dos Santos, seu Enoque, da professora Magnólia? Qual foi o que foi que ele lhe deixou como exemplo na sua infância até hoje? O que é que você recorda do seu saudoso papai? Então, boa noite, Fábio Emanuel, boa noite, Melinho, boa noite, ouvintes aqui do arquivo da nossa gente. Então, meu pai, ele foi um grande homem, não só para a família, mas também para a sociedade estanciana. E a gente só começa a perceber todo esse processo depois dessa partida, né? Então eu tinha um gigante em casa, mas não o via como tal. Via como pai carinhoso, cuidadoso, zeloso. Inclusive, em um bate-papo informal com um grande amigo nosso, Neto Souza, ele me confessou que eles conversando, Neto Souza questionou, perguntando se ele tinha ciúmes, né, das pessoas que tinham mais condição. Ele disse que não. Ele disse que a única coisa que chamava a atenção dele nas pessoas é quando ele encontrava alguém que tratava a família dele melhor do que a que ele trata. Então, veja que grandiosidade é de um cidadão muito simples, mas que deixou um legado de honestidade, de comprometimento, de amizade, né, de fazer sempre as coisas de forma melhor, não vamos dizer que perfeita, mas melhor possível, para atender todos que possivelmente os procuravam, né? Então, tudo isso é legado que a gente recebe da família e tenta passar em seguida para os colegas, para os amigos, né? Então a gente tem um laço de amizade tão gigante quanto o dele, que a gente convive aqui, a gente está junto aqui com vocês, né? E o que às vezes as pessoas ficam assustadas porque com a partida assim tão prematura, né? Mas ele passou aproximadamente 40 dias hospitalizado, né? E nesses 40 dias a gente tentando a melhor forma do retorno. Mas os médicos depois disseram que não tinham mais o que fazer, a medicação não estava mais surtindo efeito. E a gente foi dialogando, conversando, e a gente foi também ficando maduro para essa partida. Ele consciente, né, de que ele já tinha feito
que tinha que ser feito, nós da família conscientes desse cumprimento de tarefa. E então tudo isso é legado que fica, que marca principalmente a família. Isso porque nós estamos fazendo análise da sua pergunta, o que nós familiares recebemos, né? E com a partida dele, o que ocorreu com a nossa estrutura familiar foi uma união muito maior, aproximação dos irmãos, aproximação da genitora, hoje a grande responsável, né? Então a gente está todo mundo ali como se fosse um exército junto, né, para poder enfrentar todo esse processo que para muitos poderia ser mais doloroso, mas o que não deixa, a ausência é sentida, a dor é sentida, mas o que nos deixa assim em paz e com a certeza de um cumprimento de dever são essas oportunidades, como vocês estão dando aqui no programa, como na próxima sexta-feira tem a Academia Estanciana de Letras fazendo uma sessão solene. Então vocês estão mostrando aos poderes o que é que deve ser feito, sociedade civil ensinando poder público como é que realmente se homenageia um grandioso homem estanciano. Professor Neverton, interrompendo aqui a entrevista, quero saudar aqui o Neto Souza, está na linha, vendedor ambulante, trabalhador, um abnegado, um homem que luta pela sobrevivência, vendedor de porta, um trabalhador honesto, um homem que faz um trabalho excelente. Teve um programa aqui no grupo e ele é uma pessoa que tinha um carinho especial com o seu Enoque e conviveu com o seu Enoque, tinha uma amizade próxima. Boa noite, Neto Souza. Fique à vontade. Boa noite, meu amigo Fábio Francão. Tá escutando bem? Tô sim, tô com retorno. Boa noite, meu querido amigo Raimundo Melo, uma pessoa que eu quero muito bem. Raimundo é um irmão, uma pessoa que eu tenho uma amizade, um amor, um carinho. E Neverton, professor Neverton, nem se fala. Seu Enoque falava que quem tinha que levar o legado de seu Enoque era o filho dele, Neverton e Neto Souza. Isso muito me orgulha. Falar de seu Enoque, para mim, é um orgulho, porque eu acho que ainda sou jovem e eu tirava minhas tardes para passar com seu Enoque e dialogar com seu Enoque sobre a cultura de distância. Isso, como o Neverton falou, a gente vai se conformando com a partida, mas isso me anima muito, porque tem coisas que seu Enoque falava comigo e com outras e outras pessoas, porque seu Enoque tem uma coisa interessante, Fábio. Seu Enoque tinha uma particularidade com cada amigo dele. Seu Enoque, com cada amigo que você conversar de seu Enoque, ele tinha uma particularidade. Enoque subia à feira, ele cumprimentava seus amigos e com cada amigo ele tinha uma particularidade. A última vez que eu dei um abraço em seu Enoque, eu estava saindo para pescar e ele tinha levado um dos filhos para a rodoviária e ele aproveitou e passou na minha residência. E por um motivo ou outro, eu esqueci alguma coisa e eu voltei em casa e ainda encontrei entrando no carro e eu pude dar um abraço caloroso no meu mestre. Para não ser, para ser breve, só quero parabenizar você pelo programa, dizer que seu Enoque está vivo na mente daqueles que pensam cultura. Vai do poder público agora fazer uma grande homenagem a esse homem. A homenagem que eu falo, professor Neverton, não é as homenagens quem faz é o povo, mas é para levar esse exemplo, esse símbolo cultural. Seu Enoque nunca desistiu da cultura de distância. Seu Enoque prevaleceu, ensinando a um aluno, a uma pessoa que ia fazer um curso. Seu Enoque sempre recebia alguém. E para finalizar, Fábio, eu vou findar com uma palavra que o seu Enoque falava e eu tenho certeza que Neverton conhece.
Seu Enoque dizia que ele só tinha inveja de um homem quando esse homem tratasse melhor a família dele como seu Enoque tratava a sua. Boa noite, um grande abraço, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Neto Souza. Continue aí na sintonia, acompanhando o programa. Muito obrigado. A sua participação engrandece mais ainda este programa, que hoje homenageia a memória de Enoque dos Santos. Só uma correção, viu? Na biografia de seu Enoque. Seu Enoque foi vereador de instância, vereador que não tinha remuneração. Neto Souza me passou uma informação que eu não tinha conhecimento, que foi seu Enoque que repassou para ele, que na época dele ele não tinha remuneração. Foi vereador sem remuneração. Pois não, professor Leverton? Então, agradeço a Neto Souza pela partilha, né? E é importante que a sociedade ela vá, aos poucos, observando esses detalhes históricos, já que nós estamos enfrentando um grandioso problema, um gigantesco problema. E qual é o problema, professor? Essa questão da aculturação por assimilação. Essa aculturação por assimilação, ela está fazendo o seguinte, simplesmente ela está acabando com a história das cidades, das representatividades culturais, né? E aí a gente fala do Nordeste em si, para que a gente possa estar absorvendo várias e várias outras culturas que vêm de fora. Ou seja, se nós não cuidarmos de nós, ninguém vai cuidar. Daqui a pouco nós vamos estar num passado lamentando o que existiu, não é? Então é importante demais programas como esse, o que Neto Souza tinha como Raios da Cidade, a resistência feita nos programas dos diversos colaboradores que todo momento falam da nossa história, nossa cultura, né? nosso legado. E seu Enoque, eu fiquei assim, eu parei e todo dia eu escuto um jovem chamado Rogers Nascimento Santos. Ele é um criador de conteúdo digital. Esse rapaz, ele fez um raio-x de seu Enoque, sem até ter tanto contato como nós, que me deixou muito impressionado, né? Eu parafrasio na verdade, quando ele diz que Enoque era um artista que contribuiu para a cena artística sergipana. Né? Então, ou seja, ele é um artista que colaborou, que fez, colaborou para que isso se perpetuasse a nível de Sergipe. Mais tarde ele fala até de Nordeste. Né? Ajudou a manter viva a alma da cultura de Sergipe. Então ele ainda diz, pego palavras do texto dele lá, era daqueles artistas raros que pareciam carregar o Nordeste inteiro dentro do peito. Então são colocações que nós, da família, de estar presente, de ter a oportunidade de ter sido secretário de Cultura, e quando eu fui, eu busquei sempre estar trabalhando, resgatando esses gigantes que estão aqui, mas estão esquecidos pelo poder, né? Mas é importante mostrar à nossa juventude que essas pessoas, elas dedicaram boa parte da vida. Meu pai, ele foi presente familiar, mas ele foi muito mais social, da sociedade, do fazer cultural, do que um pai de família. Até porque, quando ele ia fazer o fazer cultural dele, arrastava todo mundo. E aí eu e meu irmão, eu lembro que, se vocês tiverem acesso a uma filmagem que foi feita pelo Globo Repórter, e vocês vão identificar dois pichotinhos lá, balançando o ganzá, era eu e meu irmão. Por quê? Porque ele fazia questão de que nós pudéssemos estar interagindo na nossa história, fazer parte da história, né? E ainda digo mais, segundo o que o Rogers Nascimento disse. Ele não era apenas um guardião da cultura, ele era a arte viva, né? E ele completa, ele diz o seguinte, é a palavra dita de quem conhecia profundamente o povo e as tradições nordestinas. Por quê? Porque existe uma diferença, Melim, de quem faz o comentário, mas não vive.
não está lá. Seu Enoque, ele consegue se destacar, e você falou aí de um legado de fazeres dele, porque ele, além de poder comentar, ele fazia parte, ele estava lá dentro. Então, se você for buscar hoje grandes colaboradores da nossa cultura, existem, eles estão, mas participam de duas atividades. Seu Enoque não, Seu Enoque era uma pessoa que, quando a Alese resolveu fazer um documentário falando do São João da Estância, foram em busca dele para ele poder dar um depoimento. Quando a Alese chegou aqui para falar do Carnaval de Estância, foi até ele, porque ele é quem fazia as cabeçorras manualmente. Então, se a gente parar para pensar, a gente observa que é um cidadão que veio de outra cidade, mesmo pequeno, mas aqui ficou, ganhou uma identidade, Fábio Manuel, tão grande com a cidade, que foi preciso, em 2010, salvo engano, o vereador Salviano, né, identificou que ele não era estanciano. Né? E aí deu a ele um título de cidadania, que eu penso que é uma das maiores honrarias que você pode estar recebendo na cidade que você tanto contribui. Né? Então, Fábio, tudo isso é legado, é história, que nós precisamos, primeiro ocupando esses espaços da organização social, mas chamar a atenção do poder público. Porque não tem só Enoque, que passou agora. E os demais? Né? Nós não estamos nem falando de quem já passou, os que vão chegar. Né? Inclusive, nós vamos fazer uma homenagem, beleza. A gente agradece. Toda homenagem a gente agradece de coração. Mas quando você for fazer uma homenagem, faça uma homenagem. Né? Essa história de dizer que é homenagem para cumprir a tabela não funciona. Uma das coisas que eu também aprendi com meu pai, tanto com minha mãe, foi que a gente precisava estudar. Professor, só interrompendo. Só dá sequência. Nós vamos no comercial. Vamos. 2 minutinhos aí. Vamos. Olha, não sai não, viu? Vapto e vupto. Programa Arquivo da Nossa Gente. A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 799-9908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727. Oi gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lane Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos, os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí vou cuidar do meu cabelo. Aqui ele já tá verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento pro meu cabelo. Em seguida as meninas já vêm, né, com os seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. E em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas. Gente, eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha, que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Léo Gesso, 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa. Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade.
serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão. Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. Porque não precisa gastar muito para deixar sua casa arrumada, cheirosa e com a cara de nova. Às vezes, só em mudar uma cortina já muda o ambiente de casa. E o melhor, com um preço que cabe em seu bolso. Se a variedade, preço bom que você procurou, Lojão Top 35, você achou. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite. Mais uma vez. 7h35. 7h39, perdão. Estamos aqui na bancada com o professor Neverton dos Santos, filho do homenageado Enoque dos Santos. Ô Neverton, aproveitando, como é que você vê esse rótulo raiz de seu Enoque? Como as pessoas comentam, o rótulo dele aí. Seu Enoque era poeta, embolador, artista plástico e fogueteiro dos bons. Como é que você vê esse rótulo aí? Ele era tudo isso raiz. Então, é tudo isso e mais pouco, na verdade. Tem mais coisas, tem. Concordo plenamente. Os atestados de Judas que ele fazia ele, e daquela forma mais antiga e mais genuína, mais raiz que existia, né? Hoje você tem alguns, mas assim, você não tem uma métrica, você não tem, mas ele fazia direitinho, né, com a boa noite, depois com a deixa, depois do adeus. Eu aprendi muito com ele essas situações, eu tenho muitas características semelhantes, eu também consigo fazer. Eu só não sei pintar não é comigo. Mas outras coisas que ele fazia, tá no sangue, a gente herda, né? E é bom que a população identifique, porque na verdade nós precisamos entender que quando ele chega aqui com 2 anos e quando você leu a biografia dele, ele foi um menino solto, né? Ele vivia um menino solto. Então esse menino solto começou a ter experiências de várias formas possíveis, né, de estar aqui, de estar acolá, de poder andar, de conhecer o pessoal de fogueteiro, conhecer batucada, daí então ele foi melhorando, foi participando, foi aprimorando as situações, mas ele era um menino solto. Hoje você não tem mais esses meninos soltos, né? Felizmente as tecnologias, eles prendem nossa juventude, aliena nossa juventude, né? Por quê? Porque você precisa utilizar sua tecnologia, seu celular, seu tablet, mas em pró aquilo que seus objetivos. E hoje a gente para um pouco para pensar e como educador a gente vê que os objetivos da juventude hoje estão muito aquém, porque você pergunta o que eles desejam da vida e parece que é uma interrogação, parece até que é uma bomba que você solta, porque ele fica procurando ver o que é que ele está desejando da própria vida dele. Então, seu Enoque, ele conseguiu fazer isso, sim. E aí ele faz com a melhor... E aí tem as características da pessoa, né? Inclusive, até o próprio, mais uma vez, o Rogers, né? Ele diz o seguinte, que o mais bonito dele seria a simplicidade, porque, como ele diz, que os verdadeiros mestres não precisam gritar para serem gigantes. Eles marcam as pessoas pela presença,
pela generosidade, pelo amor que realizam seu trabalho. Então, tudo isso é característica para que a sociedade identifique que ele era bom, que ele fazia bem feito, que ele fazia com dedicação. E isso é como eu disse sempre, desde quando ele partiu. Raro nós vamos encontrar, é raridade a gente encontrar hoje, numa sociedade atualizada, pessoas que chegam, que sejam pobres, que sejam pretas, que sejam, né, simples, mas que marquem tanto a história de um povo como o seu Enoque marcou. Não era um homem rico, não era um homem abastado, não era um homem, sabe? Não, era na simplicidade, no trabalho, e que a gente também herda todo esse processo, né? E aí é como estava concluindo só o pensamento. O que eles também me ensinaram foi que a gente deveria estudar. Estudar para quê? Para a gente poder ocupar o espaço da sociedade. Né? Aí você vê hoje, como você falou, tem um irmão que hoje é formado em psicologia, é formado em assistente social, né? Trabalha no CIE. Então é uma pessoa que se identificou e foi buscar a carreira solo dele. Como também sou um professor, um educador, estou aqui nas redes, a gente trabalhou já aqui, trabalhamos muito tempo por aqui. Então a gente se loca. Agora, e aí, por que você fala isso? Porque a gente precisa entender, Fábio, que a política, a gente tem que usar a política para o bem comum. Verdade. Sabe? A política não é para me engrandecer, não é para me enaltecer. Apesar de que, e aí você já falou o nome, a gente tem uma gratidão. Você falou bem da gratidão, que é um sentimento que hoje falta para muita gente, mas nós temos uma gratidão. E aí o povo comenta de várias formas, mas hoje eu vou deixar claro, porque a gratidão com nós temos com o grupo do ex-prefeito e deputado Carlos Magno, um grande amigo da família, um grande amigo que prestou grande serviço para nós. Mas eu vou contar o porquê, que a gente fica inventando muita história e a gente não sabe o porquê. Meu pai trabalhava em uma indústria e eles tinham promovido uma festa no São João dentro da indústria, que era a amido glucose. Foi uma vez que, como meu pai tinha esse acesso com os fogueteiros, e aí juntou com essa turma da prefeitura, o nosso grande amigo, também outro grande nome, e eu espero que quando chegar a vez dele também desencarnar, que os tratamentos sejam de Zé Paulo de Araújo, né? Então, eu até mandei o convite. Ex-vereador. Ex-vereador da mesma época dele. Eu mandei o convite e fiz uma alusão, né? Aí, como teve Bebeto e Romário, como teve Garrincha e Pelé, teve Enoque e Zé Paulo. Então, eles faziam um trabalho extraordinário por essa cidade, né? Zé Paulo ainda vivo, tem um conhecimento vasto. Mas assim, o que é que o poder faz? Deixa lá. E não é para se deixar lá, é para promover rodas de conversa, é para chamar esse pessoal, para mostrar, para eles mostrarem que eles sabem, coletar essas informações. Porque se Enoque morre, e com ele morre boa parte da história. Né? Boa parte da história. O que eu ouvi, o que eu lembro ainda vai, mas não se registrou. Não, a instância tem esse defeito, infelizmente, de não registrar os fatos, os acontecimentos. É por isso que as pessoas, quando vão fazer pesquisa aqui em instância, sentem maior dificuldade. Por quê? Porque a gente tem uma gama de historiadores, uma gama de pessoas que se formam, mas nenhum deles se dedica a estar estudando, a fazer, juntar essas peças para realmente dar uma notoriedade a determinadas situações, né? O próprio professor Acrísio, manda um abraço em uma emissora com a irmã, ele até disse, olha, muitas coisas não foram criadas em instância. Porém, a instância tem um poder de reproduzir e depois manter. Quem fez, esqueceu. E instância, ela consegue manter isso, e por isso que hoje ela se credencia em dizer, é minha. Aí ele disse, a gente precisa estudar isso, porque é que instância tem esse poder de absorver as coisas e não deixar perder. Aí, às vezes alguma coisa aconteceu em alguma cidade, aí depois a própria cidade esqueceu e a instância manteve. Isso é importante. Por quê? Porque o que estão querendo parece que fazer com nossa história cultural. O professor Neves, tem uma cadeira de seu Enoque na academia,
está vaga. Da Academia Estanciana de Letras, com a vacância do cargo por conta do falecimento do seu Enoque. Será que temos pessoas com o perfil do seu Enoque para substituir? Vai ter que substituir uma pessoa com esse perfil, embolador, repentista. Então, você puxou um assunto muito interessante que talvez eu vá até abordar na próxima sexta-feira, no dia que a gente for fazer essa unidade da saudade. Mas, a princípio, quando eu cheguei em 2013 na secretaria, e aí, mais uma vez, Carlos Magno é um otimista, é um cara que, na época, ele fazia de tudo, mesmo sendo da sociedade civil, né, porque é uma organização da sociedade civil, mas ele deixar à disposição, desculpe, toda a estrutura de governo para auxiliar o povo, né? E aí eu fiz dois pleitos, né? Um pleito eu pedi, que foi o seguinte, que trocasse o nome da academia para fazer da Academia de Letras e Humanidades. Por quê? Porque a Estância ela é berço da cultura, não é apenas pela cultura erudita, nem apenas pela cultura popular. Ela se tornou porque nós temos referenciais gigantescos, tanto na cultura erudita, né, quanto na cultura popular. E tá aí a prova. Você vai atrás, tem uma Alina Paim, você vai encontrar gente de tudo que é jeito aí, tem o Félix Mendes, né, que também é estanciano, o Gomecinho do Bessa, mas do outro lado você também vai ter grandes artistas populares, Enoque dos Santos era um dele. E aí um acadêmico disse lá numa reunião que gostaria muito de ver seu Enoque presente. E aí foi quando eles votaram, né? A gente não vota, a gente tá lá acompanhando todo o processo. E ele participou. E hoje a academia, ela percebeu que poderia ter cometido um grande erro histórico. Mas não. Deus ainda, né, direcionou e pegou um cidadão como Enoque, cheio de artimanhas, cheio de fazeres, e deu a ele esse espaço. Seu Enoque, por sua vez, veja que como a grandiosidade de um homem você tira por isso. Alguém escolheu fulano, Beltrano, gente que já tem história, mas ele chegou para mim e disse: meu filho, diga, que eu tenho que encontrar um patrono. Eu disse: sim, identifique um patrono. E ele foi buscar alguém de Estância que, como ele, produzia o material de forma idêntica, né? Ou semelhante, na verdade, idêntica não, semelhante, que eles trocavam aqui tinha o antigo Nosso Jornal, né? Que era um jornal que a professora Raimunda Andrelina passou um tempo na direção, também na época do ex-prefeito Carlos Magno, e uma quinzena, um fazia uma poesia homenageando o outro e vice-versa, né? Então meu pai usava o refrão, ou o codinome Riachão Matuto, e a quem ele homenageou era Dantão da Roça. E ele pegou o nome, né, do Dantão da Roça e colocou como imortalizou na cadeira da academia. Né? Teve gente que achou meio difícil de fazer, mas eu fui atrás. Eu tenho que apresentar, porque ele fez. Uma coisa que marcou foi o enterro de seu Enoque, aquela homenagem. Os fogueteiros soltando espada no decorrer do percurso. Mas isso eles fizeram, e a gente agradece a cada um deles, principalmente a turma da Unifogos, né, que com Albérico à sua frente e outros abnegados, porque ele era uma pessoa, era como se fosse um conselheiro, né, para eles. Então eles estavam mais ativos, são mais jovens, são mais produtores, mas às vezes chamava o Enoque para ouvir, e o Enoque sempre, da boa vontade, dizia o que ele pensava, no pensamento dele, como as coisas poderiam se encaminhar. Então todo esse processo, mas só voltando para a academia, para concluir sua resposta. Sim. Então ele escolheu, né? Então a gente correu atrás para poder fazer um texto histórico
da importância da literatura de cordel, por que a literatura de cordel, e a gente aí trouxe alguns elementos de poesia, de produção poética de momento, né, Patativa do Assaré, outras pessoas que eu não lembro mais o nome, por enquanto. Então, ele apresentou, ele foi o primeiro a tomar posse na Academia Estanciana de Letras. Corajosamente, foi ser o primeiro, né? Mesmo que alguns ainda estivessem criticando, pegou, fez a homenagem também ao patrono, né? E quando a gente vê a magnitude, o que foi que ele fez? Ele pegou um estanciano, imortalizou, porque é um estanciano semelhante a ele, que viveu, conviveu, produziu, e ninguém deu atenção, nunca deram atenção, mas ele, com cuidado e com zelo, com coração, ele fez de forma muito mais de gratidão ao que eles conviveram em tempo, do que outra coisa, né? Não é fulano porque é nome nacional ou internacional, não, ele foi buscar referendar uma pessoa que era igual a ele ou semelhante a ele. Então isso, a gente vê a magnitude do ser, da pessoa, sabe? Do indivíduo. Se vai aparecer igual, não sei, pode ser que apareça até melhor, mas cada um tem suas características próprias, e eu entendo que mais tarde, logo mais, depois desse processo que a academia está vivenciando, porque ela fez uma grande homenagem no dia do enterro, ela com os 30 dias depois de falecido, ela colocou um texto. Nessa sexta-feira, nós estamos cientes que nós temos uma moção da Secretaria Estadual de Cultura para a família, pelo passamento dele, do meu pai. Eles também já receberam algo desse sentido, quanto à academia, onde ele estava numa das cadeiras. Então veja que é uma oportunidade que a academia está tendo para aparecer, para mostrar que estamos aqui e somos fortes. E nesse mesmo viés, eu mando meu abraço a Dailton de Castro e todos os membros da Academia Estanciana de Letras. Como eu disse a ele, eu fico assim, maravilhado de ver como a sociedade civil se organiza, se mobiliza para poder fazer jus e fazer com que... fazer escola, né? Porque quem deveria estar fazendo tal processo é o poder público. Como o poder público não faz, tem Fábio Emanuel aqui com o Melinho, aqui no pessoal do arquivo da nossa gente, tem fulano de tal ali, fulano de tal cá, Academia Estanciana de Letras, Clube dos Poetas, que Souza já essa semana, lá no programa Dominguinhos, já disse que nós precisamos retomar para que a gente não perca nossa identidade cultural, senão a gente vai perder nossa história. Instância, ela pode ser reconhecida por várias coisas, mas além desses vultos, além desses né, membros, né, desses fazedores, tanto da cultura erudita quanto popular, nós temos uma história, nós temos um cartão de visita, que são nossos festejos. Né? Aquilo que aconteceu no Porto abriu um precedente gigantesco, desculpe se eu estou é o meu pensamento, mas abriu um precedente gigantesco para que a gente possa se aproximar da mesma forma que foi lá, não tão quanto, mas da mesma forma que foi o ex-prefeito Giovanni Bento. O judiciário agora vai estar resolvendo as coisas do município. O professor, 19 horas e 56 minutos, já estamos chegando ao final do programa. Antes do senhor fazer suas considerações finais, vamos acompanhar aqui os ouvintes. Neto Souza, quero aqui mandar abraço para meu amigo Névito dos Santos, Enoque dos Santos presente, Romário Luan, todos nós éramos fãs de seu Enoque, agora meu irmão Pedro do Porto era o fã número 1, juntamente com Neto Souza. E seu Enoque gostava muito de Pedro, que inclusive meu irmão frequentava a casa do mesmo. Mais uma mensagem aqui de Romário. Mandar um abraço para o professor Névito e dizer que seu pai foi e será um exemplo para todos nós. E parabéns, Fábio, por essa homenagem. Ao nosso mestre, seu Enoque. Romário, rei dos áudios. Que é os ouvintes acompanhando aqui pelas redes sociais, aqui pelo YouTube. Ô Neveto, antes de você fazer suas considerações finais,
Em uma palavra só, resuma Enoque dos Santos. Uma palavra: gigante. Gigante. Porque o que ele se propôs a fazer, ele fazia bem feito, ele fazia com todo o conhecimento, toda a força que tinha. Então é uma pessoa gigante. Coisa que hoje é difícil de a gente entender. A gente pede um favor a alguém faz o favor, mas faz pela metade, faz do jeito que quer, e ele não. Quando ele se comprometia em fazer, ele fazia. Então ele é gigante, sabe? E já pegando o gancho para concluir, mando meu abraço também a Romário, o rei dos áudios, né? Muito obrigado, Romário, pela audiência. Neto Souza, já falei. E assim, é preciso que a secretaria, os poderes públicos, eles busquem entender que é necessário que saia de dentro do próprio poder público ações que mobilizem a sociedade a manter viva essa história nossa, né? Algumas questões básicas. Nós temos um Conselho de Cultura que foi criado, chegou no meio do caminho, travou-se, ninguém discute mais. Mas se nós tivéssemos a questão como os cargos são impessoais, de um olhar carinhoso, nós já teríamos o Fundo de Cultura, nós já teríamos brincantes com seus projetos, como é o Conselho Municipal de Direito, e você ficar o ano todo realizando seu projeto, e aquele realizar o projeto implica dizer que o brincante vai estar recebendo por aquilo e vai estar estimulando e disseminando a nossa cultura, né? Praça Barão do Rio Branco, uma discussão grande, mas a gente falou na época, dei a minha dica, né? Como sujeito de construção, dei a minha dica. O que é que a gente devia ter feito ou deveria fazer? Não passou da época, né? Botar parque não funciona. Nós estamos na cidade berço da cultura e uma praça principal. Um exemplo. Nós faremos os cantos dos mártires, o canto dos mestres. Então, seria uma escultura como Aracaju tem, de bronze, da escultora Judite Melo. Então, estaria ali ela tentando, modelando uma coisa, e ali botava uns banquinhos e uma plaquinha com a história de Judite Melo. Todo cantinho, por quê? Porque você está pegando a principal praça da cidade e está imortalizando ela com a história de sua cidade, né? Então isso é muito simples. Agora o poder público precisa entender que sociedade civil não anda sozinha, ela precisa desse legado, desse apoio, dessa junção. Em tempo, quero agradecer a você, Fábio, quero agradecer a você, Raimundo Melo, aos ouvintes, e dizer o seguinte, que todo papel de resistência é importante. Fiz uma promessa para mim de que quando alguém me chamasse para falar de meu pai, eu pararia o que estivesse fazendo para me falar, porque é assim que se faz. Resistência tem que ser feita, né? E a gente precisa estar lá presente e convidar todos vocês para no próximo dia 31, agora de julho, lá na Câmara de Vereadores. Sessão da Saudade. Sessão da Saudade. Ao saudoso confrade Enoque dos Santos. Mas veja, a academia funciona reuniões lá na Lira. Na Lira está em reforma, e aí estavam escolhendo um lugar, pronto, o lugar, não tem outro lugar. O lugar é onde ele foi vereador, né? Então, que deveria ser tão fácil, né? Tão mais fácil, mas não é, porque esse pessoal, eles são renegados ao esquecimento. E eu acredito que vocês que estão aqui num programa como esse, é um nome bem sugestivo, o Arquivo da Nossa Gente, tem todo esse TV, todo esse legado. Foi Melinho que deu essa sugestão aí. Ele é inteligente, ele só fez abandonar o rapaz lá. Entendeu? Só fez abandonar. Mas eu sei que tem gente inteligente por aí, e essa inteligência que faz diferença em instância, sendo instanciando não, mas quando chega aqui, utiliza essa inteligência para manter a nossa história. Nós não podemos, temos que adequar todo o processo, mas resistir com a nossa história, né? Essa história de noite do arrocha, noite do forró, da valsa, noite do brega, não sei. Pode passar em qualquer lugar, mas nos festejos juninos de distância, eu não sei se cabe, né? Inclusive tem até o aniversário da própria cidade, que é em outubro, e fica a dica para o secretário. Esse ano principalmente tem esse ano já
de uns tempos para cá, a gente já tem as leis, né, de incentivo à cultura, e das questões é o retorno. O artista ele vai receber um montante e a prefeitura, na gestão, fica com o resultado da obra dele. Por que é que a gente não faz isso no final de outubro, para comemorar realmente o aniversário da cidade? Né? Por que a gente não faz uma virada cultural como São Paulo faz, com artistas locais, começando tal hora e virando à noite até a tal hora do outro dia? Então tudo isso é dica, porque é o poder público que tem que fazer isso para manter a nossa cultura, nossa história, porque senão, se acabar, fica difícil. Muito obrigado pela oportunidade, forte abraço a todos. É isso aí, o professor Neverton, filho do homenageado, está aqui saudando a memória, o legado de Enoque dos Santos. Homem de bem, homem respeitado, homem que contribuiu com a cultura popular brasileira, sergipana, estanciana, a cultura raiz. 20h03, eu encerro por aqui, convocando o ouvinte para a próxima semana, para mais um programa Arquivo da Nossa Gente. E um abraço aí para Alberto Bedóia e Dona Meire, ouvinte assíduo. Alberto Bedóia, filho do saudoso Pé de Chumbo, ouvinte assíduo do programa Arquivo da Nossa Gente. É ouvinte assíduo, Melio. Onde ele me vê, ele disse que não perde o programa. Oi, Bedóia, nem se deu uma dor de barriga, você deixa o programa não, viu? Não deixe não. É importante esses ouvintes aí, fiéis. Um abraço. Se o dono da vida permitir, na próxima terça-feira estarei aqui, homenageando mais um personagem. Até logo, um forte abraço. Tenha uma boa noite. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.